esses exemplos que você citou, que vocês já detectaram, essas pequenas corrupções, né? Teve alguma repercussão? Vocês encaminharam isso para alguma autoridade? Quer dizer, que tipo de resposta vocês têm tido das autoridades com relação a esses casos que vocês já identificaram? A gente está super cuidadoso, porque, como eu falei, eu quero fazer desse projeto a principal atividade da minha vida, ao menos nos próximos meses, e a gente não quer queimar a nossa própria reputação. Então, a gente está seguindo, infelizmente não tem ninguém da área de direito com a gente, então a gente está seguindo uma espécie de protocolo interno para a gente conseguir ter uma certeza de que os dados, as coisas que a gente encontra, realmente fundamentam uma denúncia, provavelmente para o Ministério Público, às vezes até internamente na Câmara eles investigam e fazem esse dinheiro voltar para os cofres públicos. Parte disso envolve não citar os nomes dos deputados até que a gente tenha essa certeza. Não é que a gente vai fazer tudo e não vai botar nome nos bois. A gente só não vai botar nome antes de ter certeza do que a gente está fazendo. Então, todas essas histórias, os dados são públicos, a gente até tem APIs abertas, se vocês quiserem ir lá e fuçar, vocês vão achar os mesmos dados que a gente encontrou, só que a gente se recusa a falar os nomes até que a gente investigue o caso, confirme, de novo, com alguém da área de direito, porque existem várias nuances na interpretação da lei, que isso pode ser legal e a gente pode estar cometendo um crime não sei se é um crime a palavra correta, mas difamando alguém publicamente. Falsa denúncia. Falsa denúncia, exato. Então, por enquanto, a gente só teve pressão de alguns jornais que queriam os nomes, e a gente falou, não, calma, explicamos tudo que eu acabei de explicar, e o pessoal recebeu muito bem. Obrigado. E antes ainda de divulgar nomes, a gente também vai falar com os próprios deputados, ou, se eles preferirem, com os assessores, né? Ok. E, Helena, qual que é a extensão do uso do Bitcoin hoje no mundo, no Brasil, e o que precisa acontecer, talvez quais são os principais entraves para isso crescer e ganhar escala? Aqui no Brasil ainda é muito pouco, perto do que é em alguns outros países, então Estados Unidos, Europa, Austrália. Por vários motivos, né? Mas o primeiro esse tipo de coisa costuma demorar um pouco mais para chegar aqui. E, enfim, é difícil entender uma tecnologia nova. É difícil você entender alguma coisa que não existe. Pô, gente, foi difícil e ainda está sendo difícil entender o Uber aqui. Imagina Bitcoin. Então, assim, o principal desafio aqui e no mundo também, porque a gente ainda não tem adoção em massa de encanto nenhum, é exatamente o papel de educação. É trazer o potencial da tecnologia, o que ela muda, qual que é o paradigma que ela quebra, e, enfim, deixar os empreendedores empreenderem, porque dor para resolver tem um monte, né? Tem alguma grande empresa, ou até mesmo um governo, sei que já usa Bitcoin de forma rotineira? Na verdade, assim, tem muitas empresas que já aceitam Bitcoin. Tem empresas que são pequenininhas, meu escritório aceita, enfim, meu escritório anterior também aceitava por minha iniciativa, mas tem empresas grandes, tais como a Dell, que aceitam Bitcoin. A Microsoft aceita para alguns produtos também. Enfim, passinho de baby steps, né? De trabalhinho de formiga, mas tem bastante já. Tá. Eduardo, pergunta aqui sobre como colaborar com o Serenata de Amor, que não seja em dinheiro. O pessoal está todo mundo apertado, né? Então, eu quero ajudar. Como é que eu posso... Pode ser em Bitcoin, mas Bitcoin é uma forma de dinheiro. Você aceita então, Bitcoin, né? A gente aceita. Mesmo essa resposta, provavelmente quem perguntou está esperando. A gente tem no nosso site serenata.datasciencebr.com, depois vai ter linkado em algum lugar aí, senão o Google ajuda. A gente comenta de várias formas que a gente recebe ajuda. Eu vou resumir muito aqui, porque não precisa saber de programação, não precisa saber desses algoritmos malucos todos. Então, a gente começa criando hipóteses, e essas hipóteses são muito importantes, que a gente não trabalha só com o banco de dados que a gente pegou da Câmara dos Deputados. Então, a gente começa a ter ideias, uma fase criativa de, vamos começar a cruzar esses dados com
não só com o CNPJ das empresas, mas quem são os sócios dessas empresas. De repente, cruzar essa base de dados com os beneficiários do Bolsa Família ou com os familiares de um parlamentar. E aí você começa a trazer dados novos que vão ajudar a gente a identificar alguns casos suspeitos. Então, só de ter essas ideias e jogar lá, você não precisa ter a mínima ideia de como fazer, já é muito bom. Se você souber como fazer, a gente trabalha com o GitHub, que é uma plataforma aberta de colaboração de quem programa. Então, a gente tem lá o nosso repositório, pode chegar, a gente discute as coisas numa espécie de fórum que existe dentro desse site. E temos também um grupo no Telegram, que é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, que a gente discute a parte mais técnica, em paralelo ao grupo do Telegram, um grupo no Facebook, que ele é menos técnico, né? Então, são as 4 portas de entrada aí que a gente tem. Tá, legal. Helena, tem algumas perguntas aqui que tem assim, acho que um tema em comum, que é com relação à segurança do Bitcoin, né? Ele é mais, quer dizer, hoje a gente coloca o nosso dinheiro no banco e tem alguém que é responsável por aquele dinheiro, né? Se acontecer alguma coisa, você tem a quem pedir explicações, um ressarcimento, etc. No Bitcoin, sendo uma transação entre indivíduos, né, como é que fica a questão da segurança e relacionado a isso mais específico também, se é possível você usar o Bitcoin para lavar dinheiro, tem essa questão do Deep Web, tal, ele é mais seguro do que o dinheiro normal e de que forma? Nossa, tem tanta coisa que eu poderia usar para responder. Em 2 minutos. Mas é o seguinte, bom, primeiro de tudo, essa questão da tua vontade do Bitcoin, ou seja, de você ter a moedinha mágica, ela tem um layer de criptografia que ninguém nunca quebrou, para garantir exatamente que não vou conseguir reproduzir a tua vontade, ou que você não vai ganhar uma Paola Bracho e uma usurpadora que vai usar a sua carteira. Então, isso daí, na verdade, é da própria tecnologia, que também é um software aberto, também é aberto à colaboração e, democraticamente, à rede do Bitcoin. Tem várias coisas do Bitcoin que eu não falei aqui, tá? Mas, enfim, pode ir alterando ao longo do tempo. Então, se eventualmente, sei lá, decidem trocar o sistema de criptografia por outro mais seguro e a rede, lá, os 50% mais vão falarem bacana, eles trocam. Não é algo imutável, é um software aberto. Então, assim, por rede, por colaboração, já é uma maneira de garantir que ele continue seguro. O que faz ele seguro hoje é o layer de criptografia, são as várias características dele, e etc. Basicamente, assim, para você roubar um Bitcoin, é mais difícil, muito mais difícil do que você roubar, você quebrar, explodir o cofre do Banco Central. Muito mais difícil. Nem com um computador quântico. Então, a gente sempre fala, quando tem roubo de Bitcoin, de fator humano. Porque lembra, né? Roubar Bitcoin é a mesma coisa. Roubar Bitcoin... Quem quer roubar Bitcoin? Com relação à utilização para lavagem e para quaisquer outras atividades ilícitas, por favor, usem Bitcoin para fazer isso. Usem mesmo. Ladrões do Brasil, corruptos do mundo, usem Bitcoin. Continua, por favor, porque um dia a gente vai te pegar. É a coisa mais estúpida você usar um sistema que tem todas as transações abertas, todas as anteriores e todas as posteriores, para você fazer qualquer atividade ilícita. Porque podem não te pegar hoje. Mas, sei lá, depois de 5 transações com aquela mesma fichinha pegarem alguém lá na frente, vão falar, vem cá. Era tua, né? O que é essa fichinha aqui? De quem que você recebeu? Ah, foi do Ayrton? Ayrton, por que você recebeu essa fichinha aqui? Estou só moderando aqui, por favor. Ah, foi... E eles vão chegar em você. E se não chegavam, qual que é a tática normal? Ah, você não vai me falar? Ah, você não sabe? Você não sabe por que você recebeu? Você não lembra? Vamos lá para Curitiba conversar com o Moro? Vamos? Então, aquela analogia do cartão do livro, né, quando você tira a biblioteca, não tem como você apagar o nome, né? Exatamente. Apagar meu nome, nunca peguei esse livro. E se me permite, parte da mágica dessas fichinhas é que elas contam umas para as outras a própria história. Então, se você mudar de uma, as outras sabem que ali foi mudado. E para ali mesmo. Desculpa intrometendo esse problema. Imagina, fica à vontade. Também é um sistema colaborativo.
Eduardo, vou pedir para você tirar o chapéu de programador e botar o chapéu de sociólogo. Agora, uma pergunta aqui do Átila. Existe muitas camadas de segurança bancária contra fraudes, né? Os aplicativos que a gente usa hoje e tudo. Mas isso não impede que você seja assaltado saindo do banco, né? E alguém roube sua carteira, te sequestre, etc. Até que ponto a gente, né, voltando a ser de onde vem, né, por que as pessoas roubam, de onde surge a corrupção e tal. Adianta ter facilidades tecnológicas se você não tem uma estrutura social que seja compatível com essa nova realidade tecnológica? Eu acho que, para entender isso, a gente tem que voltar para a pergunta por onde a Helena começou, por que as pessoas roubam, por que existe por que é fácil para as pessoas saírem do comportamento que seria o bonitinho, o comportado, o padrão, né? E a tecnologia interfere nisso de diversas formas. Às vezes ela facilita, às vezes ela atrapalha. Eu acho que o principal mito aqui é que a tecnologia ela é neutra, ela não é um modelo matemático que não tem nenhuma questão moral junto com ele. Isso é impossível, porque um ser humano escreveu aquele programa, aquela tecnologia, e outro ser humano está usando. Então, aí você tem uma camada de subjetividade inegável, né? Você tem um componente humano ainda dentro na figura da pessoa que escreve o programa, né? Exato. Nas duas pontas, pelo menos. O que acontece ali no meio, tudo bem, é mais objetivo no sentido que você consegue prever, né? Então, para chegar no ponto da pergunta, eu acho que a tecnologia ela não é necessariamente boa ou necessariamente ruim. Ela é mais como se ela fosse uma outra pessoa negociando o que dá para fazer, o que não dá no dia a dia. Então, no caso do Bitcoin, ele vem com essa proposta de não ser regulado, de não ser... Ele tem algumas discussões de anonimidade, mas mantendo um histórico, né? E isso não é neutro, isso já é um discurso, já tem um monte de valores incluídos nessa ideia. Então, não sei se é exatamente o ponto da questão, mas a questão é que a tecnologia é como se fosse uma outra pessoa ali negociando com você o que é aceito na sociedade e o que não é. Ela tem as suas próprias subjetividades, assim como você. Ela vai facilitar algumas coisas, no sentido de tornar aquilo mais aceito naquele meio, e ela vai dificultar outras. Então, não é muito diferente de uma pessoa. Para uma pessoa, óbvio, pode ser uma instituição, um conjunto de leis ou alguma coisa assim. Agora eu posso complementar Claro, também? claro. Na verdade, assim, isso com relação ao Bitcoin é uma coisa que sempre perguntam, né? Falam, não, mas a ideia é tirar o poder dos bancos centrais, a autonomia dos estados emitirem papel moeda. Não, continua emitindo papel moeda. A ideia, na verdade, é pensar no que seria um dinheiro 2.0. Eu acho que a grande preocupação, e isso dá para perceber no white paper do Bitcoin e outras tecnologias também, a grande preocupação é você trazer um sistema que seja efetivamente neutro. Nesse caso, é o sistema de troca, porque não existe. Hoje, na verdade, são várias forças, Estados Unidos tentando jogar o dólar para cima, a Europa tentando jogar o euro para cima, enfim. E, na verdade, assim, você cria uma assimetria entre sociedades gigantesca. Então, sei lá, fácil como 3 anos atrás eu fui fazer enxoval da minha filha lá fora e o dólar estava 2-1. Hoje está 4-1. Dá para fazer? Não. Pronto. Mudou alguma coisa para quem ganha em dólar? Não. Para mim, mudou muito. Acho que a ideia é mais ou menos essa, garantir que o sistema de troca ele esteja disponível numa base única, entendeu? Só que a tecnologia em si, ela não faz nada. Quem faz é a gente. Então, desenvolvam. Vamos lá. E o que controla o valor do Bitcoin? Essas flutuações que a gente tem hoje de cotação de moeda estrangeira, tal. Se você adota o Bitcoin como uma moeda única, o que controla o valor dele? Primeiro que eu duvido que Bitcoin vire uma moeda única. Ele pode ser um padrão para indexar troca, mas moeda única, acho que não. Até porque, sei lá, tem tanta funcionalidade para Bitcoin, uma delas é como uma moeda digital, mas não é só essa. O que controla o preço hoje é um negócio super difícil de entender. Oferta e demanda. E, na verdade, assim, a primeira transação em Bitcoin foi uma pizza que pediram, acho que de Londres, foi alguma coisa assim, agora não lembro os detalhes, mas pagaram, acho que 40 mil Bitcoins por uma pizza. Vê quanto está hoje, acho que estão $600 cada Bitcoin. Pagaram caro na pizza. Mas, na época, Bitcoin não valia nada.
Que nem eu pegar esse papel e falar, troca pelo seu sapato, por favor. Ó, aqui tem toda a minha colinha, ó, que aliás eu quase não usei. Ó, troca. Pronto, se isso daqui, se um dia eu for famosa, isso daqui com a minha assinatura valer muito, é porque alguém decidiu pagar isso. Enfim, alguém decidiu vender. É oferta e demanda. Legal. E nosso tempo está quase esgotado aqui, então vou fazer uma pergunta para os dois, para a gente finalizar. Olhando para o futuro, como é que você vê, né, o machine learning, inteligência artificial, de uma forma geral, contribuindo para o combate à corrupção e outras atividades de interesse social, né, daqui 10, 20 anos, como é que isso vai evoluir? E o Bitcoin, como é que você vê o Bitcoin daqui 10, 20 anos também? Eu começo? Por favor. Eu acho que, do jeito que a gente tem crescido tecnologicamente, a gente depende muito de informação, de dados hoje. Então, vira e mexe tem alguma comparação do tipo, a quantidade de informação que a gente tinha na década de 70 ou no século X, cabia em um disquete, ou, enfim, coisas para mostrar que hoje é muita informação. Porque a gente tem uma capacidade de armazenar digitalmente, né, e por diversos outros fatores. Então, talvez algumas relações de forças novas que a gente não está acostumado a pensar vêm surgindo. Uma delas, eu acho que é não só quem detém essa informação, porque o Google quebrou esse paradigma há 16 anos, quando surgiu o Google, porque a internet tinha muita informação, mas tu não achava o que você precisava ali. Era um emaranhado de links, saía de site em site, nem sei se existia blog ainda, e dependia da boa vontade de alguém cadastrar num site como kd.com.br. Alguém aqui lembra do KD? Então, o Google, quando ele surge e vira o grande Google que a gente tem hoje em mente, é porque ele mostrou uma coisa muito importante, que não adianta você ter esse volume de informação. O poder está em você saber o que fazer com ela, em você saber dar sentido para ela, né? Então, quem detém as informações e detém esses machine learning, que essa foi a resposta do Google. Como é que eu pego todas as informações da internet e mostro o que é relevante para o cara que está procurando por esse termo aqui, né? Então, isso é uma fonte de poder muito importante na sociedade daqui para frente, né? E o que eu não quero como pessoa, aí já não é mais minha visão como sociólogo, a minha opinião como indivíduo, é que esse poder fique restrito a empresas privadas, e é como ele tem sido usado. Então, hoje, quem dita as questões importantes do nosso dia a dia é quem tem esses algoritmos, às vezes mais, em alguns casos, mais do que governos federais, né? Então, trazer isso para a esfera pública, cívica e sempre, como eu tentei falar, com abertura e transparência, eu acho que é uma forma de trazer esse poder que o Google tem para a mão nossa, como cidadão. Legal. Helena, sua visão de futuro para o Bitcoin? Olha, eu vou pegar um pouco o gancho do que ele estava falando. Eu acho que, assim, a quantidade de informação que existe, toda a tecnologia que existe, tudo que tem sido criado inclusive conjuntamente, o GitHub tem, sei lá, N softwares open source para você usar como base para desenvolver outras coisas. Tudo isso não adianta de nada se a gente não fizer aquele exercício que, assim, é a única coisa que diferencia a gente de um macaco. Pensar. A gente tem neurônio, não tem? Fazer sinapse, basicamente. Ou, sei lá, em que outra língua eu posso falar? Fazer silogismo. Fazer exercícios de lógica. Pegar, sei lá, matéria-prima e transformar em produto. Isso com informação, com tecnologia, é a mesma coisa. Na verdade, a gente tá saindo do mundo onde aquela premissa máxima, né? Nada se cria, tudo se transforma, e aquela questão toda de os recursos são finitos, as necessidades são infinitas. A gente muda muito esse paradigma quando a gente fala de informação. E teoria da informação é isso. A informação, quanto mais ela é replicada, quanto mais ela é passada, mais impacto ela pode causar. Eu sabendo uma coisa e guardar só para mim, tanto faz. Eu espalhar isso para vocês espalharem para outras pessoas, e outras pessoas começarem a falar, nossa, mas isso daqui me ajuda a construir tal coisa. Isso daqui me ajuda... Isso daí é a sociedade que a gente está ajudando a criar, a sociedade informacional. Eu acho que o sociólogo aqui pode falar muito melhor do que eu. Mas e isso vale para qualquer tecnologia, incluindo o Bitcoin. A gente precisa parar para pensar. Primeiro, quais são as dores do mundo que a gente
quer resolver, quais são as dores do mundo que a gente tem a capacidade de resolver, com cada um de nós ou as nossas empresas, e quais são as dores do mundo que a gente tem a oportunidade de resolver. O que as tecnologias dão para a gente, e essas novas tecnologias, são a oportunidade de resolver, e muitas vezes a capacidade também, de ajudar a resolver problemas que antes não tinham solução. Corrupção, transparência, está aí. Acho que é isso. Legal. Bom, a parte dos pitocos a gente está fazendo aqui, trazendo vocês para disseminar essas informações. Quem sabe daqui a 10 anos a gente volta e vê se as previsões estavam corretas. Né? Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Nós vamos ter mais... Os pitocos é sempre na última quarta-feira do mês, então a gente tem mais um agora, se não me engano, no dia 26 de outubro. E fica ligado na nossa página no Facebook, nós vamos anunciar os temas e os palestrantes aí nos próximos dias. Obrigado, Eduardo, obrigado, Helena, pela presença, obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado.